A Bíblia não revela apenas um, mas muitos sinais sobre o fim dos tempos. Profundamente entrelaçadas, as Escrituras desenham 3 grandes fases que conduzem a humanidade ao juízo final. Fases que talvez já estejam em curso neste exato momento. O tema é delicado, divisivo. Há quem creia firmemente em cada palavra das Escrituras. Outros negam que o mundo terá um fim, como anunciam os profetas. Mas o fato permanece. O livro mais lido da história fala com clareza sobre o anticristo, o arrebatamento e a grande tribulação. Quem é esse que virá em nome da paz, mas negará o Pai, o Filho e o Espírito? Será uma só pessoa, um sistema ou uma multidão? Ele será aclamado, possibilitará a reconstrução do templo em Jerusalém e seduzirá o mundo com promessas divinas. Neste vídeo, vamos seguir a trilha profética do surgimento do anticristo, sua ascensão global, o engano que separa os fiéis dos condenados, o juízo que já começa na terra e a pergunta que ecoa entre os anjos. Ainda há tempo de voltar? Não saia antes do fim. O que está prestes a ser revelado pode selar o destino de uma alma. As Escrituras não dizem quando, nem quem, mas garantem: ele virá. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. A sombra do anticristo não cai de súbito sobre a terra. Ela cresce lenta, sutil, como uma névoa que se infiltra nas rachaduras da fé. Não é à toa que a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, adverte com clareza: filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso conhecemos que é a última hora. Não é apenas um homem que se anuncia, mas uma linhagem espiritual, um princípio que se fortalece na recusa ao Filho de Deus. Ao longo da história, a ideia do anticristo oscilou entre figura e símbolo. Mas as Escrituras são enfáticas. Haverá um momento em que esse espírito tomará carne. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, São Paulo revela um dos maiores mistérios da Bíblia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem será o reflexo máximo da batalha espiritual invisível que atravessa séculos. Sua aparência será luminosa, seu discurso encantador. Ele prometerá justiça, harmonia e cura. Mas seu verbo será um veneno suave, porque seu verdadeiro dom é a sedução. Ele oferecerá reconciliação sem arrependimento, espiritualidade sem cruz, liberdade sem verdade. Ele será tudo que o mundo moderno deseja, um redentor sem evangelho. A visão apocalíptica confirma essa dinâmica. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, João vê uma besta que sobe do mar, adornada com coroa e blasfêmia, recebendo o poder do dragão. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Essa adoração coletiva será a assinatura da perdição. Mas o mais perturbador não é o que o anticristo fará, e sim o que ele não precisará fazer. Ele não derrubará templos. Ele não queimará evangelhos, ele os reinterpretará. Ele falará de amor sem sacrifício, de salvação sem arrependimento. E muitos o seguirão, convencidos de estarem no caminho da luz. Isso é parte da revelação divina. O engano será tão profundo que até os eleitos poderão ser confundidos. O alerta de Jesus ressoa nos evangelhos com força renovada. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, ele afirma: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.
O risco não está apenas na chegada dele, mas no coração que já o deseja. A pergunta que se levanta então não é apenas quando o anticristo virá, mas se ele já está aqui, agindo por meio de sistemas, ideias, ideologias. Quem não vigia, consente. Quem não reconhece, segue. O tempo suspende a respiração. E se a promessa de Deus for o único escudo contra a mentira que se aproxima? Ele não virá com coroa de ferro, mas com aplausos. O mundo o esperará como se fosse uma resposta às suas orações mais tortas. Não haverá espadas, apenas holofotes. A ascensão do anticristo será uma orquestra cuidadosamente afinada. Carisma, eloquência, domínio geopolítico. Ele falará em todas as línguas, mas no fundo dirá apenas uma frase: eu sou a paz que vocês procuravam. E o mundo acreditará. A revelação divina, porém, não deixa o rebanho sem sinais. O livro do Apocalipse, capítulo 13, descreve com precisão sua entrada triunfal. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. O mar, na simbologia bíblica, representa o caos das nações. Ele emerge não de um lugar sagrado, mas da confusão. Ele será filho da desordem, mesmo quando parecer ordem perfeita. Seu rosto será humano, seu discurso celestial. Ele invocará unidade entre os povos, eliminará conflitos, resolverá crises econômicas, fará alianças impossíveis. Tudo isso sem levantar uma espada. Mas seu poder será sustentado por falsos sinais. A Escritura diz: e opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Milagres serão sua moeda. Ele curará, profetizará, encantará. Mas esses prodígios não virão de Deus. O engano espiritual será tão profundo que muitos o tomarão como Messias, e ele aceitará esse título. O templo em Jerusalém, há tanto tempo sem sacrifício, será restaurado, e o anticristo ali se assentará. Muitos verão nisso a prova de que ele é o escolhido. Mas como advertiu São Paulo, esse será o trono da mentira, não da glória. Entre os sinais mais enigmáticos está o da marca. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Não é apenas um selo físico, é uma aliança interior. Aqueles que a recebem aceitam o domínio total do anticristo, corpo, alma e memória. É o selo da rendição moral. Aquele que a recebe declara: minha lealdade pertence ao mundo. É importante discernir. O anticristo não é apenas uma figura futura. Há muitos que carregam seu espírito hoje. Políticos, artistas, mestres, até líderes religiosos, que negam o Cristo verdadeiro enquanto falam em nome do amor. Como separar o falso do verdadeiro? O falso precisa sempre apagar a cruz. Ele nega a exigência do Evangelho, oferece conforto no lugar da conversão. E no meio disso tudo, a pergunta sussurra como vento entre ciprestes: se ele se parece com tudo que o mundo deseja, quem ousará dizer que ele é o inimigo? A eternidade aguarda a próxima escolha. E se o maior sinal do fim dos tempos for a nossa incapacidade de reconhecê-lo, seguir o anticristo não será necessariamente beijar-lhe os pés ou proclamar seu nome. Segui-lo poderá ser tão simples quanto se calar diante do erro, pactuar com a mentira ou sacrificar a verdade em nome da conveniência. Ele não exigirá adoração explícita no início, exigirá algo mais profundo, a obediência do coração. E essa entrega se faz em silêncio, um passo de cada vez. Nas Escrituras, seguir é sempre mais do que caminhar junto, é aderir. É estar em aliança. Assim como seguir a Cristo implica em carregar a cruz, seguir o anticristo significará abandonar a cruz, trocar a renúncia pela aceitação do mundo.
A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 28 a 32, descreve a decadência espiritual de quem rejeita a verdade. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas inconvenientes, sem afeição natural, implacáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente fazem tais coisas, mas também consentem aos que as fazem. Seguir o anticristo será mais do que idolatrá-lo. Será defender seus valores, repetir seus discursos, aplaudir seus milagres. Será chamar o mal de bem e o bem de intolerância. Será dizer que o evangelho deve evoluir com os tempos, que a palavra precisa se adaptar ao coração humano e não o contrário. Segui-lo será, no fundo, viver como se Cristo não tivesse vindo. E muitos seguirão sem perceber. Porque o engano não será um ataque, mas uma anestesia. Lentamente, a consciência se tornará insensível. A alma já não distinguirá luz e trevas. A verdade parecerá fanatismo, a santidade loucura. E quem ousar discordar será chamado inimigo da paz. Nesse ponto, já não será necessário escolher abertamente o anticristo. Bastará não escolher Cristo. Jesus foi direto sobre isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, ele declara: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não há neutralidade na batalha espiritual. Não existe território neutro quando o trono da alma está em disputa. Quem não se ajoelha diante de Deus, já se curvou diante de outra coisa. Seguir o anticristo é, antes de tudo, uma decisão espiritual. É se afastar da promessa de Deus, abandonar o arrependimento, desprezar os mandamentos. Não se trata de erro momentâneo, mas de um pacto contínuo com a mentira. É uma fidelidade invertida, uma religião paralela. Seus seguidores terão templos, orações, valores, mas tudo será distorcido. Então a pergunta se impõe: é possível que alguém siga o anticristo sem sequer saber? Sim, porque sua proposta será disfarçada de luz. Ele será tão convincente que parecerá o cumprimento das profecias. Mas seus frutos denunciarão sua origem. O silêncio paira. E se a neutralidade for a verdadeira queda? Se essa reflexão falou ao seu coração, comente. Você acha possível que muitos já estejam seguindo sem saber? Quando tudo parecer perdido, uma promessa se cumprirá com velocidade de relâmpago. O arrebatamento mistério, envolto em silêncio e glória, será a primeira separação visível entre os que pertencem à luz e os que se afeiçoaram às trevas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Não se trata de ficção. É promessa de Deus, uma revelação divina, selada pelo Espírito e esperada por séculos. E, no entanto, tão incompreendida. Muitos perguntam: quando acontecerá? Antes da grande tribulação? Durante? As Escrituras não estabelecem um calendário exato, mas sugerem que o arrebatamento será simultâneo a um clamor espiritual profundo, como o parto de uma nova era. O céu se abrirá não para todos, mas para os que têm ouvidos atentos à voz do pastor. Jesus já havia anunciado essa separação em linguagem simbólica. Em Mateus, capítulo 13, ele fala da colheita. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 30. Essa imagem é mais do que agrícola. Ela aponta para um juízo em vida, uma triagem divina em meio à história. A igreja visível será sacudida. Muitos que hoje vestem a fé por fora serão deixados para trás.
Porque o arrebatamento não se destina a quem apenas conhece doutrina, mas àqueles cuja alma arde em obediência, mesmo no oculto. Os bancos continuarão cheios, mas os altares vazios. E o mundo notará, mas interpretará como tragédia, não como salvação. Essa distinção dolorosa revelará quem verdadeiramente pertence ao corpo de Cristo. O arrebatamento não será o fim da fé, mas o início de uma purificação final. Os que ficarem sentirão o vazio. Um silêncio espiritual tomará conta da terra. Muitos buscarão respostas, mas a janela da graça, embora ainda aberta, começará a se fechar. É o tempo em que o joio se revelará por inteiro. A ausência dos justos será o espelho da presença dos ímpios. As estruturas ruirão, o mundo clamará por um líder, e nesse clamor surgirá o trono do anticristo, pronto para acolher os que desprezaram a santidade. Mas o arrebatamento não é uma ameaça, é um chamado, uma convocação santa, não para fugir da tribulação, mas para viver na fidelidade até o fim. Porque há os que não serão levados, e ainda assim serão salvos, mesmo passando pelo fogo. O silêncio paira. E se a verdadeira separação já estiver começando agora, dentro de cada coração? Quando os justos forem levados, o mundo respirará aliviado. Pensarão que o obstáculo foi removido. Os que insistiam em valores eternos, os que recusavam as concessões morais, os que viviam como estrangeiros neste mundo, todos terão desaparecido. E o anticristo usará isso como argumento. O novo mundo começa agora, ele dirá, mas será o começo do colapso. A terra, já dominada por sistemas decadentes, mergulhará em trevas espirituais. A promessa de paz se tornará opressão. A batalha espiritual deixará de ser velada. Ela se tornará física, institucional, direta. Quem recusar a marca será caçado. Quem clamar pelo nome de Cristo, ridicularizado, perseguido, eliminado. Ainda assim, um povo surgirá. Os que não foram arrebatados, mas despertaram. Vão lembrar das palavras dos profetas, das escrituras ignoradas, dos avisos recusados. Farão fila para ouvir a palavra. Muitos pagarão com a vida o preço da conversão tardia. Esses são os mártires da segunda hora. Não terão a glória do arrebatamento, mas sua coroa será igualmente incorruptível. Deus, nesse tempo, parecerá ausente, como em silêncio. As orações subirão como incenso, mas o céu se manterá fechado. Essa será a provação máxima: crer sem ver, amar sem consolo, permanecer fiel sem sinal. O Cordeiro não deixará de reinar, mas esconderá seu rosto para testar os corações. É nesse cenário que o verdadeiro valor da alma será revelado, sem aplauso, sem alívio, sem promessa de recompensa imediata. O que ficará será a nudez da fé, e ela será suficiente para alguns, mas não para todos. A rendição ao sistema do anticristo não virá apenas por medo, virá por cansaço. O desespero se tornará o novo Deus. No entanto, quem resistir até o fim será salvo. É o que diz Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança, porém, não será popular. Ela custará tudo: casa, reputação, corpo, vida. Será um tempo de fidelidade heróica, mas também de graça oculta. Você acha que resistiria nesse tempo? Deixe nos comentários. Sua fé sobreviveria ao silêncio de Deus? A tribulação não será apenas uma crise política, será o desvelar do coração humano. Haverá arrependimento, haverá salvação, mas também haverá multidões que preferirão o conforto da mentira à dor da verdade. O tempo suspende a respiração. E se a maior prova não for sofrer, mas crer no meio do abandono? Há uma palavra que ressoa nas Escrituras com gravidade sagrada: descer. O homem que rejeita a luz não apenas se desvia, ele desce. A alma se inclina, afunda, mergulha em regiões onde a presença de Deus se torna memória e eco. Essa descida não é apenas geográfica, é espiritual. E as Escrituras não silenciam sobre seu destino final.
Na tradição bíblica, dois nomes se destacam: Sheol e Gena. O Sheol, no Antigo Testamento, é a morada dos mortos, lugar de sombra, espera, separação. Já a Gena, revelada nas palavras de Cristo, é mais do que ausência, é punição ativa, um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus fala do inferno com mais clareza e frequência do que qualquer outro. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele adverte: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqueles que seguem o anticristo, conscientes ou não, estão sob um juízo que começa ainda nesta vida. João, capítulo 3, versículo 18 é claro: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação já começou? Não no sentido final, mas no sentido moral e espiritual, sim. É o afastamento progressivo da graça, a perda da sensibilidade, a entrega voluntária ao engano. O anticristo não apenas arrasta, ele sela, e esse selo é uma anti-unção, uma marca que compromete o destino da alma, porque envolve não apenas ações, mas fidelidade. É o pacto com a mentira. O Apocalipse é incisivo, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Capítulo 14, versículo 11. Uma sentença sem apelação. Mas será possível que essa sentença se antecipe? A tradição da Igreja sugere que, embora o juízo final ainda esteja por vir, há sim uma espécie de julgamento particular ao morrer. Uma alma, ao deixar o corpo, é confrontada com a verdade plena, e nela já se define seu destino. Por isso, seguir o anticristo pode ser a antecipação desse juízo. Não no tempo cronológico, mas no tempo espiritual. A alma se inclina para o abismo antes mesmo de cruzar a morte. Não há contradição entre a justiça divina e sua misericórdia, mas também não há ambiguidade. Deus deseja que todos se salvem, mas não violenta a liberdade de ninguém. Aquele que escolhe caminhar nas trevas, com plena consciência, afasta-se do sol da justiça. E esse afastamento não é castigo imposto, é fruto da própria escolha. O inferno não é apenas lugar, é estado. Uma alma pode estar em pré-inferno mesmo respirando ar puro, porque já vive sem esperança, sem arrependimento, sem sede do alto. E essa morte em vida é o prenúncio do abismo eterno. A eternidade aguarda a próxima escolha. E se a condenação começar antes mesmo do último suspiro? Enquanto o mundo agoniza, muitos perguntarão: onde está Deus? Por que o céu parece em silêncio? A resposta não virá nas manchetes nem no clamor das ruas. Ela está selada no livro do Apocalipse, onde a presença de Cristo nunca cessou. Ele não desapareceu. Ele reina, e reina como cordeiro, não como general. Na visão de São João, capítulo 5, uma cena comovente se desenrola. Um livro selado com 7 selos está nas mãos de Deus. Ninguém pode abri-lo. Ninguém, exceto o cordeiro. E João escreve: e vi um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Versículos 6 e 7. Cristo está ali, no centro do trono, no centro da história, abrindo os selos, desatando os tempos. Jesus não intervém com violência, mas com soberania. Ele permite o avanço da tribulação, não por ausência, mas por juízo. Não por indiferença, mas por purificação. O cordeiro é também o leão, mas seu rugido, nesse tempo, é silêncio para o mundo e clamor para os céus. Em Apocalipse capítulo 6, outra cena nos toca com intensidade. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículos 9 e 10. Essas almas não estão perdidas, estão no altar,
clamam, são ouvidas. Jesus, durante a tribulação, permanece como intercessor, juiz e esperança. Sua presença é como a brisa de Elias, não no fogo nem no terremoto, mas no sussurro. Ele não se ausenta, ele observa, ele pesa, ele ancora os que ainda lhe buscam no meio do colapso. A misericórdia continua disponível, mas ela não grita, ela sussurra. Cada conversão, cada lágrima sincera, cada sacrifício feito em seu nome será lembrado. Nenhuma fidelidade será ignorada. Cristo recolhe cada gesto como perfume raro. Ele é o sacerdote eterno, oferecendo ao Pai as súplicas dos fiéis. Durante a tribulação, Jesus não se esconde. Ele se revela aos puros de coração, aqueles que o enxergam na dor, no abandono, na resistência. Ele está nas cavernas onde se escondem os perseguidos, nas celas onde os fiéis são calados, nos desertos onde os últimos remanescentes oram em silêncio. Ele é o cordeiro que caminha entre os candeeiros, ainda fala às igrejas, ainda chama, ainda convoca. Mas o tempo é curto, e sua voz, embora presente, só será ouvida por quem tiver ouvidos de eternidade. O silêncio paira, e se Jesus estiver mais perto do que nunca, mas apenas os quebrantados conseguem vê-lo, haverá um dia em que o tempo cessará, um dia sem relógio, sem calendário, sem retorno. E nesse dia, os céus fugirão da presença do trono. As estrelas cairão, a terra será lavada pelo fogo, não será metáfora, será realidade divina. Um tribunal eterno, onde nenhuma palavra será esquecida e nenhum coração será disfarçado. São João viu esse dia. Ele escreveu no capítulo 20 do Apocalipse: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. O livro da vida não é simbólico. Ele existe. Está escrito com lágrimas, com sangue, com fidelidade. E quem não estiver ali será lançado fora. O versículo 15 declara: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Um destino final, irrevogável. O tempo da escolha terá passado. O lago de fogo não é apenas punição, é ausência absoluta, é a separação eterna de Deus. Uma alma criada para a luz mergulha por sua própria vontade em trevas perpétuas. O juízo não será injusto, será perfeito, e nenhum condenado poderá dizer que não foi avisado. Mas até o último suspiro há esperança. A promessa de Deus não mudou. Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A porta está aberta, a cruz continua erguida, o cordeiro continua intercedendo, mas o relógio está na última volta, o crepúsculo se aproxima. Se esta mensagem tocou sua alma, não a ignore. Ela não é entretenimento, ela é um chamado, um eco da eternidade. Se você sentiu o peso e a beleza dessa verdade, inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Comente aqui embaixo: seu nome está no livro da vida? E compartilhe este vídeo com quem ainda não despertou. Pode ser a última chance de alguém. O céu observa em quietude, e se este for o último aviso, antes que os livros se fechem,